Eu quero começar este vídeo hoje, amigas e amigos do YouTube, dos meus canais, Viver da Vida Intensamente, Família Vanderlei, a Vida ou Aventura, aqui na área de lazer do Parque Piracicaba Balbo, mostrando esse vídeo do Tarcísio Gomes de Freitas pregando em uma igreja evangélica. E depois vocês tirem suas conclusões de acordo com o que eu vou explanar sobre o assunto. Eu vou te abençoar. Eu fiz essa aliança com Moisés. Vai lá, liberta meu povo do faraó. Quem sou eu para alimentar meu povo? O que Deus responde para ele? Eu sou contigo. Obediência. Tem uma segunda característica da promessa: dependência, impossibilidade. Deus é o Deus do impossível. Só que Deus é o Deus do impossível e fala pra gente: faça o possível. O impossível deixa comigo que eu realizo. Se estabelece uma aliança com Abraão. Atente muito bem com essas palavras. Quando ele fala: sai da sua casa, sai da sua parentela, sai da casa do seu pai. Pra onde? Não importa, eu vou te mostrar o caminho. Eu vou te abençoar. Abraão fez. Obedeceu. Liberta meu povo do faraó. Quem sou eu para alimentar meu povo? O que Deus responde para ele? Eu sou contigo. Obediência. Tem uma segunda característica da promessa: dependência, impossibilidade. Deus é o Deus do impossível. Só que Deus é o Deus do impossível e fala pra gente: faça o possível. O impossível deixa comigo que eu realizo. Veja esse outro vídeo aqui, amigas e amigos do YouTube, do Tarcísio Gomes de Freitas pregando a palavra na igreja de Valdomiro Santiago, o rei do gado evangélico da Igreja Mundial do Poder de Deus, que engana e ilude vários incautos evangélicos. Uma conversa aqui, uma discussão sobre promessa. Quem acredita em promessa? E uma das coisas importantes para as promessas se cumprirem é a fé. É a fé. Veja Abraão. Abraão, que é o pai do povo de Deus, não por ser por ter a garantia, por ser um antepassado biológico dos judeus, não por isso, mas por ter uma família de filhos espirituais, uma família de filhos espirituais, gente que seguiu o que ele seguiu, que creu, a igreja que Abraão criou. Deus chegou e disse para Abraão que ia dar vida a um corpo mortal, e Deus deu vida para esse corpo mortal de Abraão. Deus cumpriu essa promessa. Então Abraão é testemunha da promessa à vida de Deus. E ao longo do tempo, nas escrituras a gente vai ver muitos exemplos, muitas vezes, que Deus revelou suas intenções por meio de alianças. Deus fez aliança com Noé, Deus fez aliança com Abraão, Deus fez aliança com Moisés, e Deus fez uma aliança com a humanidade por meio de Jesus. A principal aliança, aquela que nos garante a salvação, aquela que nos garante a vida eterna. Deus fez uma aliança com o apóstolo Valdemiro. Deus fez uma aliança com ele. E quando Deus faz uma aliança, quando Deus revela a sua intenção, Ele declara que a sua presença o sustentará. Que a sua presença promoverá o sucesso da missão dele. Apóstolo, a vida é difícil, não? O Senhor é perseguido. O Senhor sofre com a injustiça. Tinha quem que sofre com a injustiça. Mas Deus não entrega filho nenhum para o fracasso. Deus é contigo. Deus é contigo. Porque a promessa de Deus não é uma visão de futuro. A promessa de Deus é uma autorização para a gente chegar em algum lugar onde a gente não chegaria. Estes vídeos, amigos e amigas do YouTube, dos meus canais Viver da Vida Intensamente, Família Vanderlei, a Vida Aventura, já é o suficiente para mostrar para vocês a hipocrisia do Tarcísio Gomes de Freitas
que tem utilizado, andado por várias igrejas evangélicas, ele se diz católico, mas está utilizando em plena campanha eleitoral para presidente da República o ano que vem, o candidato a substituir Jair Bolsonaro, porque o Bolsonaro vai estar na cadeia, bufando na cadeia. E o Tarcísio Gomes de Freitas tem uma oratória muito melhor do que o Bolsonaro, inclusive deve estar fazendo curso de pastor, curso com o Silas Malafaia, com outros pastores, para poder ministrar nas igrejas evangélicas. O que ele está fazendo? A mesma coisa que Jair Messias Bolsonaro fez em 2018 na campanha dele, 2017, 2018, na campanha para presidente, frequentando igrejas evangélicas, sendo batizado nas águas do Jordão, Silas Malafaia batizando ele lá, abençoando ele na igreja Vitória em Cristo. E agora ele tem o cúmulo, a pachorra, o Tarcísio Gomes de Freitas, de usar o mesmo modus operandi para enganar a população evangélica novamente, para que os votos de Bolsonaro sejam transferidos para eles, porque sabemos, eu sei muito bem que foi a maior parte dos evangélicos do Brasil, 90% que elegeram Jair Bolsonaro em 2018, em vez de elegerem Fernando Haddad, pois Lula estava preso politicamente e quem era o candidato era o Haddad. E fiz questão de imprimir algumas páginas do Facebook, algumas postagens, e essa postagem, essas palavras do José Saramago, grande escritor latino-americano, que inclusive ganhou até o Prêmio Nobel da Literatura, ele escreveu algum tempo atrás e foi muito assertivo nessas palavras para o futuro, sobre o fascismo da atualidade. Vejam só o que ele diz, José Saramago, vê se não é idêntico ao que acontece com esses políticos fascistas dos dias de hoje, como principalmente Tarcísio Gomes de Freitas, um novo fascista, um neofascista, que utiliza da palavra, da Bíblia, para enganar os incautos evangélicos. Vejam só. Eu sou obrigado a ler, porque não tem como passar despercebido. José Saramago. Aqui, ó. Os fascistas do futuro não vão ter aquele estereótipo do Hitler ou Mussolini. Vão ser homens falando tudo aquilo que a maioria quer ouvir, sobre bondade, família, bons costumes, religião e ética. Nessa hora vai surgir um novo demônio e tão pouco vão perceber. José Saramago, deixando enfatizado: os fascistas do futuro não vão ter aquele estereótipo do Hitler ou Mussolini. Vão ser homens falando tudo aquilo que a maioria quer ouvir, sobre a bondade, família, bons costumes, religião, ética. Nessa hora vão surgir um novo demônio e tão poucos vão perceber. É um novo demônio que está surgindo, que está se acendendo em nosso Brasil, em nosso estado de São Paulo, carioca, que conseguiu os votos dos bolsonaristas para se eleger governador do estado de São Paulo, e agora usa dos púlpitos evangélicos, até de uma igreja do criminoso apóstolo Valdemiro Santiago, para disseminar pregações evangelísticas, hipocrisia, porque as atitudes deles não condizem com o evangelho de Cristo. Ele usa o Velho Testamento. O Velho Testamento são livros usados pelos fundamentalistas judeus, os sionistas, dizendo que eles são um povo escolhido de Deus. Mas que Deus é esse que faz acepção de pessoas e seres humanos? Eu vou ler agora outro texto que imprimi, a qual eu comentei sobre essa postagem de José Saramago, sobre esse texto de José Saramago. Aguarda um pouquinho. Eu tenho que segurar as folhas, porque o local aqui está ventando um pouquinho e me prejudica na hora de pegar as folhas. Elas podem sair voando. Mas é isso aí. Vamos que vamos, eu vou falar um pouquinho sobre esse texto. Eu vou ler esse texto para vocês, a quais eu imprimi
e que falei, dissertei sobre esse texto de José Saramago. Vejam se eu não falei com propriedade sobre o assunto. José Saramago foi muito assertivo nesta análise do futuro. Aqui no estado de São Paulo, vemos um governador, o Tarcísio Gomes de Freitas, frequentando igrejas evangélicas e fazendo suas oratórias evangelísticas no púlpito com o aval dos pastores, utilizando versículos bíblicos do Velho Testamento, sendo que esses livros são a base do fundamentalismo religioso judaico, como forma de disseminarem que eles são o povo escolhido de um Deus, que, aí coloquei entre parênteses, que faz acepção de seres humanos. O povo brasileiro já caiu nesta armadilha quando elegeu Jair Messias Bolsonaro em 2018, que dizia ser o representante de Deus, pátria, família, frequentava igrejas evangélicas e aconteceu o desastre econômico e social que ocorreu entre 2018 e 2022. Não caiam nesse engodo novamente, eleitores brasileiros, pois esta é a forma maquiada de agir desses fascistas. E depois, se uma pessoa como esse governador é eleito presidente, o povo pagará muito caro, através da falta de liberdade, da perda de seus direitos trabalhistas e previdenciários, onde o governo aumentará cada vez mais a riqueza da minoria elitizada e empobrecerá mais a maioria da população. Tirarão investimentos da saúde, da educação pública, sucatearão empresas públicas, terminando de privatizar as empresas públicas que o Jair Messias Bolsonaro não privatizou, que é de interesse de empresários e banqueiros que não querem de maneira nenhuma pagar impostos e continuarem tendo suas renúncias fiscais da parte do governo do Brasil, renúncias fiscais estas que chegam a mais de 800 bilhões de reais. Esta luta está apenas no começo contra esta horda de fascistas que se levantam com pele de cordeiros e que se infiltram novamente nas igrejas evangélicas como se fossem os salvadores da pátria. E ainda mais falam sobre disciplina e obediência, ou seja, o que Tarcísio Gomes de Freitas disse em púlpito demonstra sua natureza de uma pessoa autoritária que exigirá disciplina e obediência da parte do povo, senão esse povo será silenciado, utilizando os militares para silenciá-los através de espancamentos e assassinatos desse povo que se levanta contra o governo. E isso já presenciamos no estado de São Paulo, quando os policiais militares invadem as comunidades periféricas das cidades paulistas, espancam e assassinam jovens pobres e negros, somente por considerarem esses suspeitos de cometerem crimes. Mas para esses policiais militares, para serem criminosos, bastam serem negros e pobres, pois há nessa corporação militar um racismo institucionalizado, além de preconceitos e intolerância de toda espécie. Com isso deixa o povo brasileiro consciente da importância de elegermos o Lula para o seu quarto mandato nas eleições de 2026, tomando posse novamente em 2027, e depois seus sucessores a partir de 2031, onde com certeza seu primeiro sucessor será o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para que possamos de vez derrotarmos o fascismo e o bolsonarismo no Brasil e garantirmos a consolidação da nossa economia como uma das maiores economias mundiais e da prosperidade do povo brasileiro, além de consolidarmos a social-democracia em nosso país. Vejam o que eu escrevi sobre esse texto, dissertando sobre o assunto. E agora um texto a qual eu imprimi, do Chico Alencar, deputado federal do PSOL, falando sobre a cascata da casta para manter castos os seus ganhos em relação aos ricos, aos milionários, aos empresários. Ontem à noite, um mantra materialista foi bradado o tempo todo na Câmara dos Deputados em Brasília. Chega de impostos, isso seduz, mas no caso engana. Para defender que não se altere a estrutura tributária e fiscal injusta, onde quem mais ganha menos paga, os deputados da elite vendem gato por lebre. É mentira que os impostos sobre operações financeiras recaem sobre toda a sociedade. O decreto do governo, cuja urgência para ser derrubado foi aprovado por 346 a 97, afeta
moderadamente quem tem grandes aplicações ou faz gastos expressivos no exterior. O andar de cima. O presidente Hugo Mota, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, para se contrapor, a Haddad diz que todos moram no mesmo prédio. Só não diz que as regras do condomínio, que querem inalterada, privilegiam quem mora na cobertura. Os ultra neoliberais repetem que é preciso cortar gastos, isto é, programas sociais e ajuste do salário mínimo, e para aposentados pensionistas, percentuais constitucionais de educação e saúde, e esfregam as mãos. Hoje o Senado deve aprovar o aumento do número de deputados de 513 para 531. Cortar isenções bilionárias de empresas que chegam a 800 bilhões esse ano, benesses de parlamentares em emendas pouco transparentes, 50 bilhões de reais, juros e serviços da imensa dívida, 540 bilhões, ponto de interrogação, nem pensar. Falta sinceridade no debate sobre a necessária reforma tributária estrutural. Falta sinceridade no debate sobre a necessária reforma tributária estrutural. Sobra hipocrisia. É isso aí. Agora vamos a essa foto do Haddad, Ricardo Pereira, no Twitter. O Haddad propõe taxar super ricos. O Congresso dominado pela direita é contra. O Haddad propõe acabar com os super salários do funcionalismo. O Congresso dominado pela direita é contra. O Haddad propõe rever a aposentadoria dos militares. O Congresso dominado pela direita é contra. Aí. E agora vamos ler mais uma publicação a qual eu imprimi. A verdade sobre o Brasil. O que querem Lula e Haddad? Maior taxação dos mais ricos e imposto de renda zero a quem ganha menos, quem ganha até R$5.000 e desconto progressivo para quem ganha até R$7.500. Revisão das aposentadorias dos militares, contribuição maior de empresas de apostas, criptomoedas e fintechs, imposto sobre grandes fortunas, fim dos super salários. O que querem a oposição e os mais ricos. Quando se fala em oposição, se fala em direita, em deputados de direita, extremistas de direita e bolsonaristas. O que querem a oposição e os mais ricos. Manutenção de imposto de renda mais alto a quem ganha menos, imposto de renda sobre grandes fortunas, manutenção dos super salários e aposentadoria dos militares, isenções, subsídios e renúncias fiscais bilionárias para grandes empresas, corte em programas sociais como Bolsa Família, BPC, benefício de prestação continuada e pé de meia. Quem publicou? Senador Humberto. É isso aí. E agora eu vou mostrar essa outra impresso que eu imprimi, que vem a calhar uma petição popular que deve ser abraçada por todos os brasileiros e brasileiras de bem, não brasileiros alienados que votam e elegem deputados bolsonaristas e extremistas de direita, pessoas que querem lutar pelos seus direitos de ter uma vida digna e próspera. Aqui, petição popular, corte de gastos proposto pelo povo. 1. Fim do fundo eleitoral. 2. Redução das emendas parlamentares. 3. Fim dos super salários. 4. Fim do reembolso de despesas de deputados. 5. Fim de viagens de deputados para turismo bancados pelo povo. É isso aí. Essa é a síntese do que eu queria falar. Eu usei todo esse contexto, todos esses impressos, para dizer a vocês, amigos e amigas do YouTube, que a política neoliberal de Tarcísio Gomes de Freitas contempla os ricos, os milionários. Ele é a favor do congelamento dos salários, para o salário não subir acima da inflação. Ele é contra o corte, a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e progressivamente para quem ganha até R$7.500. Ele é contra a taxação dos super ricos, das fortunas bilionárias. Ele é contra tudo isso. Ele é o candidato neoliberal, fascista, um hipócrita, Tarcísio Gomes de Freitas, que usa o púlpito das igrejas evangélicas já em plena campanha eleitoral para presidente. Ele ia sair candidato à reeleição para governador, mas ele já cresceu os olhos. Ele quer ser candidato da extrema-direita, do neoliberalismo, do bolsonarismo para 2026. Tentar ganhar de Lula, enganar a população novamente. Mas não vai conseguir.
O Lula, 67% dos brasileiros acreditam que o Lula vai ser reeleito. A população, a maior parte, não cai mais no engodo, como eu disse, no engodo desses hipócritas que usam a religião para ganhar votos. Usa os evangélicos. Os evangélicos, eles são dominados pelos seus pastores. Os pastores fazem uma lavagem cerebral nesses evangélicos. Na maioria deles, poucos pensam por si próprios. A maior parte tem seus pensamentos atados aos de seus pastores. Ou seja, eles votam em quem o pastor mandar. Valdomiro Santiago arrasta multidões, esse apóstolo Valdomiro Santiago. Ele arrasta multidões, mesmo sendo um cachorro, um verme, um parasita, que arranca até a última moeda dos seus fiéis, que volta de a pé para suas casas, igual Silas Malafaia, igual Edir Macedo, igual R.R. Soares, igual Marco Feliciano, Magno Malta, igual esse chupetinho Nicolas Ferreira, que se diz evangélico, que se diz Deus, Pátria, Família. Ele lava dinheiro do narcotráfico nas igrejas, narcoevangelismo nas igrejas evangélicas lá de Belo Horizonte, da periferia. É isso. O primo dele foi preso com pasta base de cocaína e tantos quilos de maconha. Ele subsidiou verbas de quase 10 milhões de reais para uma cidade onde o tio dele foi candidato a prefeito, nem prefeito era, vereador, acho. E mandou esse dinheiro para lá. Qual o fim que deu esse dinheiro? Aí aumentou a fortuna ilícita da sua família. Então é isso, pessoal. Não vamos cair nessa. Eleitores evangélicos, estou falando para vocês, evangélicos de Piracicaba, de São Paulo, estado de São Paulo, de todo o Brasil, não caiam nessa, não aceitem. Ele é um lobo revestido de cordeiro, usa palavras da Bíblia, do Velho Testamento, mas Deus, que Deus é esse? O Deus, eu coloquei com letra minúscula para enfatizar que não é um Deus. Esse é um Deus inventado por pastores, que está lá um Deus fictício, um Deus do Velho Testamento. Esse Deus do Velho Testamento com certeza não é a grande inteligência universal que criou céus e terra, que o pessoal chama de Deus, mas a grande inteligência universal é o Espírito incriado. Ou seja, nós somos espíritos criados. Ou seja, nós somos da mesma família, uma raça humana. Não sei para que contradição, acepção. O Israel assassina crianças e jovens em Gaza. Mulheres dizimam a população somente para dominar o restante do território que falta ser dominado, a Palestina. Desde a Segunda Guerra Mundial, quando acabou a guerra, o Holocausto, eles criaram, as Nações Unidas criaram o Estado de Israel. E desde então vem tomando mais e mais territórios palestinos. Só ficaram com a faixa de Gaza. E agora eles querem tomar o restante. Querem expulsar os palestinos da sua terra, exilá-los em outros países, dizimar uma raça inteira, um povo inteiro. Isso não, Palestina livre, Palestina soberana. Cessem os bombardeios, cessem os ataques. E agora, eles com a intenção de expandir o império das trevas desse genocida do Netanyahu, juntamente com o Trump, querem matar o Ayatollah do Irã. Dizem que eles estão fazendo bombas atômicas, não estão fazendo. Eles usam a energia nuclear para eletricidade, como fonte de energia limpa. Lá no Irã eles não estão. E mesmo que eles estivessem fazendo bomba atômica, porque só Israel, Estados Unidos e alguns grandes países como a Rússia têm direito a bomba atômica, já que eles querem se preservar. Tem uma forma de intimidar os seus inimigos fronteiriços, que é Israel. O Israel chamou a guerra para si próprio. O Netanyahu está levando mortes para os israelitas, mas menos do que está levando para o pessoal do Irã, o povo do Irã. O Irã já morreu mais de 200, 300 pessoas. Lá em Israel morreu menos de 20 pessoas, ou um pouquinho mais talvez, com os bombardeios entre lá e cá, né? Entre Israel e entre Irã. Mas isso aí, porque lá Israel tem os bunkers, tem uma infraestrutura, os prédios para abrigar as famílias.
uma estrutura embaixo, subterrâneo, para que as pessoas não sejam bombardeadas. Ou seja, é isso que eu queria vos falar, amigos e amigas do YouTube. Não vamos aceitar. E esse vídeo estará no meu canal, Vivendo a Vida Intensamente. Eu, Darley, que vos falo, novamente aqui do Parque Piracicaba, da área de lazer. Agora são 11 horas e 57 minutos do dia 17 de junho de 2025. Eu, Darley, que vos falo. Seja Lula presidente novamente em 2027, reeleito no primeiro turno em 2026, para extirparmos esse mal, que é essa cria, esse filhote fascista, essa cadelinha fascista do Jair Messias Bolsonaro, que é mais perigoso do que ele, que é o candidato da elite, do fascismo, do neoliberalismo, que é o Tarcísio Gomes de Freitas, né? Devemos arrancar esse mal, devemos, com a reeleição de Lula, consolidar o crescimento econômico no país como uma das maiores potências econômicas mundiais, a prosperidade do povo, e eleger em 2030 para presidente da República Fernando Haddad como sucessor de Lula, para consolidarmos uma era de muita prosperidade para o povo brasileiro, com a consolidação da social-democracia no Brasil. É isso. Fora Bolsonaro preso, seus cúmplices presos, sem anistia para fascistas, sem anistia. O Tarcísio Gomes de Freitas é criminoso, é um estelionatário eleitoral que está ludibriando os evangélicos. Essa é a minha fala para o dia de hoje. Eu vou encerrando esse vídeo porque já falei demais e está acabando o tempo. E mostrei os vídeos e vocês tomem suas conclusões. Viralize esse vídeo, curta, compartilhe, porque não há tempo. Nós estamos brigando, é uma batalha contra o fascismo, contra o nazifascismo que se levanta aqui no Brasil, contra os extremistas de direitos bolsonaristas, para extirparmos de vez essa praga maldita, esse câncer que são os extremistas de direita, os bolsonaristas, os nazifascistas aqui no Brasil, extirparmos esta praga aqui no Brasil, na política brasileira e entre o povo. Vamos conscientizar o povo, meus amigos e minhas amigas, viralizando esse vídeo e compartilhando suas redes sociais e se inscrevendo nos meus canais. Família Vanderlei, A Vida Aventura e Vivendo a Vida Intensamente. Esse vídeo está lá no meu canal, Vivendo a Vida Intensamente, em uma das minhas 3 páginas do Facebook. Na página Vanderlei Ferreira, na minha página Vanderlei Ferreira do Facebook. Muito obrigado a todos. Tenha uma boa tarde de terça-feira, dia 17 de junho de 2025. Muito obrigado a todos.